Graça e paz, boa noite para vocês. É sempre, eu posso falar que é sempre mesmo, motivo de grande alegria, honra, e é um privilégio estar aqui. O paizão hoje me falou, e sempre que eu recebo esse convite eu fico muito feliz. Eu queria vocês aqui, brincadeira. Crianças podem ir para o culto infantil. Como eu falei, é sempre uma honra, uma grande alegria poder compartilhar e aprender, né? Porque não existe, sempre aprendemos, a gente sempre vai aprender. O nosso Pai sempre tem algo novo para nós. E a gente está, né, começando esse ano. Janeiro parece que demorou, não parece? Eu estava feliz, gente, não que eu não estivesse feliz, não seja feliz nos outros meses, mas fazia muitos anos que eu não tirava 28 dias de férias. Então, janeiro eu vivi muito. E aí parece que demorou para passar janeiro. Vocês tiveram essa impressão que demorou para passar? Não? Parece que demorou, que estava gostoso. E aí fevereiro já meteu 7 dias, né? Que doideira. E a gente começou então como igreja a estudar o livro Uma Vida com Propósitos. E é engraçado que eu tenho a minha primeira versãozinha de quando eu li da outra vez. Assim, outra vez, acho que faz uns 20 anos a primeira vez que eu li. Eu tenho ele lá. Eu falo, ai, que veiquita que a gente tá, né? Mas a gente tá uns veiquitos bonitos. Daí hoje vocês, acredito que vocês também já fizeram, se não fizeram, faremos agora juntos, ou vão fazer de novo, ou você vai ler, não sei, quando você chegar. Mas o título, né, do devocional de hoje é A Razão de Tudo. E quando eu li esse título, e eu estava pensando de tudo que Deus fez na minha vida ao longo dos anos. E, logicamente, a minha vida se mistura com o ministério, né? E tudo que a gente viveu, tudo que a gente já passou. E eu estava falando, nossa, Deus, será que se a gente soubesse, né? No meu caso, eu vou fazer 40 anos esse ano, gente. 40 anos. Meu Deus. E eu falei, será que eu imaginava, né, que há 35 anos atrás, quando eu fui para a igreja a primeira vez, que eu ia viver tanta coisa? Eu falei, 35 anos. E 35 anos do cuidado de Deus. 35 anos de coisas muito boas. Lógico que ao longo dos anos a gente vai ter luta, né? Não existe, hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, né? Porque as novas gerações têm muita dificuldade em lidar com as frustrações. Mas olhando para tudo, quando você olha para trás, né? Não sei quanto tempo você caminha com Jesus, não sei qual a sua idade, né? Não sei a idade de todo mundo, mas quando você olha para a sua vida, o que vem à sua mente? Quais são os motivos que você tem para agradecer? E eu vi muita coisa, eu falei, nossa, a gente já foi bem lascado, né? Eu sempre falo isso, às vezes falo para a Mama, falo para a Jamile, falo com a Lídia, falo, nossa, a gente já foi tão lascado, né? A gente já foi tão feinho, não é? Olha como você está hoje, não é? E a razão de tudo é a glória de Deus na nossa vida. E aí, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder. E tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. E aí em Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, 4. E aí a gente olha, tudo é para o propósito de Deus. E hoje, quando a gente olha para o mundo, desde sempre você escuta que o mundo jaz no maligno. Mas essa semana eu estava vendo algumas notícias e pensando e refletindo, eu falei, nossa, a cada dia as coisas têm se tornado piores. O temor, tanto dentro quanto fora da igreja, a gente vem assistido e presenciado coisas tão terríveis, coisas tão tenebrosas. E às vezes as pessoas falam com tanta naturalidade de crime, de coisa. E outro dia eu estava pensando, eu falei, nossa, a gente tem que realmente filtrar muito aquilo que entra dentro do nosso coração e aquilo que entra na nossa vida. Porque
muitas coisas contaminam a nossa mente, contaminam a nossa casa, e a gente tem que tomar muito som e pensar se as coisas que nós temos consumido têm sido para a glória de Deus ou não, tem glorificado a Deus ou não. E às vezes, pelo menos eu tenho refletido das coisas, das pequenas coisas que nós fazemos, seja o nosso levantar, seja o cuidado da sua casa, seja o seu trabalho, seja o ministério, sejam todas as coisas, e as coisas que muitas vezes nós fazemos de maneira ordinária todos os dias, essas coisas glorificam a Deus? Você tem consciência do que você está fazendo, seja da coisa mais simples, está glorificando a Deus? E hoje eu estava falando com a Isabela, e a Isabela me contando do trabalho dela, e eu falei assim, Isa, e ela contando do quanto ela está indo bem. E aí eu ainda falei para ela, nossa, Isa, hoje em dia é tão difícil ter gente boa, porque as pessoas fazem cada coisa que você fica assim de boca aberta, e não desmerecendo. Ela realmente, a Isa é uma pessoa excelente. Mas a cada dia eu me espanto com as coisas que eu vejo, né? Principalmente no trabalho. Eu falo, será que é doido? Será que ele não tem dimensão do que está fazendo, na verdade? E eu trago para a nossa vida, porque a gente tem que olhar essas falhas e falar, Senhor, eu não quero falhar dessa maneira. Eu não quero cair nessas coisas. E eu pergunto para vocês, seja fazer o seu trabalho bem feito, seja cumprir com a tua palavra nos detalhes, tudo isso glorifica a Deus. Tudo é para Deus. Só que, como eu falei, o mundo jaz no maligno, e a cada dia as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas. Então a gente começa o ano fazendo, né, nossas listas, e a gente sempre pensa nas coisas que a gente quer conquistar, nas coisas que a gente tem que fazer. E a minha pergunta é, o quanto de tempo dentro da nossa vida é realmente pensando, Senhor, eu quero melhorar como filha, como filho. Eu quero melhorar na minha adoração, eu quero melhorar na minha entrega, eu quero melhorar na minha fé, eu quero melhorar. Não porque eu quero que alguém diga para mim, nossa, que legal. E a gente fala muito de reconhecimento, mas mesmo que daqui até o fim da nossa vida ninguém fale, nossa, que legal. Mas é saber que Deus te aprova. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre tem escutado muito aqui dentro da nossa igreja, do perigo que é o mundo invadindo a igreja. E essa questão, gente, lógico, é muito gostoso ser reconhecido, né? Alguém fala, você está bonito, nossa, você fez isso muito bem. Mas a gente tem essa mesma necessidade de aprovação de Deus do que a gente tem a aprovação dos outros? Você se pergunta se Deus está realmente aprovando o que você está fazendo? E eu me peguei perguntando, não, eu tenho mais necessidade da aprovação, sei lá, do meu marido, dos meus amigos, dos meus líderes, do que da aprovação de Deus. Quantas vezes a gente sabe que nós não estamos agradando a Deus, mas a gente está preocupado com que o outro faça aquele joinha para a gente? Então, onde que está realmente o nosso coração? Será que a gente, como nesse versículo fala, que a gente quer realmente agradar e realmente quer fazer tudo para a honra e glória do nome de Deus? Será que a gente tem tido esse coração? E eu pergunto para vocês porque é uma pergunta que eu tenho me feito. E aí aqui no livro fala, né, no começo, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. E como que essa glória de Deus ela é demonstrada, né, na nossa vida? E como que a gente percebe a glória de Deus e como que a gente propaga a glória de Deus onde a gente está? Porque nós estamos em vários lugares, vocês estão em vários lugares, nós acessamos inúmeros lugares. E como que a glória de Deus tem estado nesses lugares através de nós? O que nós estamos propagando? Então a gente vem aqui, a gente vai no GD, a gente tem as nossas atividades, a gente tem o nosso devocional, mas o que nós estamos refletindo nos lugares que não são igreja, que nós não estamos reunidos como família? Como tem sido? Como que a gente tem propagado a glória de Deus? A gente tem, né, igual quando fala em Moisés, né, que fala que a glória de Deus brilhava nele. A gente reflete a glória de Deus? Quantas vezes, eu falo por mim, às vezes eu estou no meu trabalho irritada, que o RH se irrita, e aí eu estava irritada, aí às vezes eu abaixo a cabeça e falo, nossa, eu vou matar essa pessoa. E aí, constantemente esse sentimento, mas quantas vezes eu poderia ser melhor? Muitas vezes eu poderia ser melhor do que eu sou para as pessoas.
E muitas vezes a nossa decisão é não ser. E eu não estou dizendo essa falsidade, tá, gente? Não, tem dia que você está ali que você quer matar mesmo. A gente passa pelas situações. Mas em quantas situações você pode ser melhor do que você é? Em quantas situações nós podemos fazer sim melhor, mas nós optamos por não fazer. E aí eu estava vendo, acho que eu estava falando isso um dia, falando com a mãezinha, e eu vi uma amiga minha, ela é médica, ela foi ser voluntária num dos conflitos ali de Iraque, Líbano, não me lembro ao certo. Ela falou, Cá, eu estava atendendo nesses campos de refugiados, o atendimento, ela falou, Cá, você sabe que você não pode fazer nada por eles. Eles têm doenças e situações que a gente está ali mais como uma escuta para eles, como um cuidado muito mais amoroso. E aí ela falou, Cá, eu estava com uma pastora aqui, traduzindo uma pastora para um rapaz, acho que é iraquiano, e ele veio falando que eles não têm, em alguns lugares, eles não têm acesso nenhum à Bíblia. E ela falou assim que ele começou a falar, não, mas a gente se reúne escondido e Jesus vem pregar para a gente. E aí a pastora olhou assim, olhou para minha amiga, falou que olhou e falou assim, será que ele não está? Falou, não, a gente não tem igreja. Pensa, gente, é guerra, tudo destruído. Não tem igreja, não chega a Bíblia. Eles falam que eles começam a orar e eles veem Jesus vindo pregar. Aí eu peguei assim, ela falou, Cá, é uma coisa tão doida, que ela falou, eu me senti tão insignificante na minha vida aqui em Campinas, com todo o acesso que a gente tem. Eles não têm nada, e a gente tem tudo. Olha ao redor, se não é a glória de Deus que a gente vive. A tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a tua igreja, o ministério que Deus te deu, que a gente nega a fazer, a saúde que a gente tem, tudo isso é a representação da glória de Deus na nossa vida. A gente é muito privilegiado. Imagina você não ter nenhum recurso. A gente às vezes reclama, mas a gente tem tantos recursos. A gente tem muitos recursos. E tudo isso é o que aqui fala, né, da representatividade da glória de Deus em vários aspectos, mas a gente diz, nós somos parte dessa glória. E a gente muitas vezes escolhe viver uma vida bem malemar. Mas não porque Deus quer que a gente tenha essa vida, mas porque a gente tem escolhas erradas. E quando a gente fala, né, do propósito, e ao longo da nossa caminhada, tem momento, eu falo que a nossa vida, né, às vezes é igual um gráfico, né, tem hora que está melhor, tem hora que está... E tem altos e baixos. E aí a chamada é para a nossa autoavaliação. Como que a gente tem vivido? E tem aquele louvor que fala, né, tu és digno de tudo. E a palavra de Deus diz, tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas. A gente, às vezes, faz as coisas tão no automático. E agora a gente está, né, 7 de fevereiro. Deus está nos dando a chance de fazer as coisas intencionalmente. E aí, para que a gente não chegue, sei lá, em junho, falou, nossa, passaram-se 6 meses, o que eu realizei? O que eu aprendi mais de Deus? O que eu estou vivendo mais com o Senhor? E a gente, assim como aqui tem um texto que fala assim, em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo. Os anjos caídos, que são os demônios, e nós. São os únicos. Porque a gente tem uma escolha. E Deus, ele é maravilhoso. Eu tenho uma conhecida onde ela falou assim, não, a gente não tem, é tudo predestinado, a gente não tem uma escolha. Tudo já está escrito. Não, você tem escolha. Você tem escolha. Você decidiu sair da tua casa, estar aqui. E a gente decide todo dia. Como, quando, de que maneira a gente vai fazer. E aí, qual que é o nosso, às vezes, né? E eu falo porque eu faço muito isso, gente. A gente coloca muitas coisas na frente de Deus. Muitas coisas na frente de várias coisas que devem ser primordiais na nossa vida. A gente coloca. E quando a gente
vê, você fala, nossa, parece que eu estou imerso. Quem nunca teve essa sensação, né? Deus, eu estou imerso. Você olha e fala, nossa, o que eu vou fazer? Você chega às vezes no seu domingo, eu falo que minha hora do rush é domingo lá pelas 9 da noite. Eu falo, nossa, eu faço minha agenda da semana, eu olho lá minhas coisinhas, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso dormir, que amanhã começa tudo de novo. Só que nesse amanhã começa tudo de novo, às vezes você está levando sua vida há anos e passando no automático, sem dar a devida importância para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, vivendo nível de entrega. E será que se Deus falar, não é isso, Deus já te falou um não e você insistiu e você quebrou a cara? E às vezes Deus está te falando que não é isso e você continua insistindo, só que depois você fala que você quer viver para a glória dele, sendo que às vezes algumas coisas que nós estamos escolhendo não é aquilo que ele quer. E tem processos de transição. Eu fiz uma oração esse ano, né, no comecinho do ano, de algumas coisas que eu não queria mais. E eu estou tendo, principalmente no meu trabalho, eu estou tendo que falar algumas coisas bem difíceis. E que quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa conflituosa, eu evito conflito. E eu tive que ter algumas conversas muito difíceis e colocar alguns limites. E foi bem difícil, porque a minha tendência natural é falar sim, vamos. E esse ano eu falei, não, não é assim esse ano e vai ser, eu vou entregar tal coisa, mas eu não vou mais fazer isso, porque não dá. E aí todo mundo ficou assim. E aí eu falei, nossa, né? Talvez em algum tempo eu vou ver a consequência desses nãos que eu tenho falado. Mas é porque eu entendo que eu tenho um propósito maior, que as coisas têm prazo de validade. Eu brinco assim, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, são os 40 anos. Eu falei, acho que são os 40. Vamos ver quando a gente tiver 50, como que vai ser. Mas eu tive algumas conversas difíceis e eu falei, a gente tem que aprender a colocar limite. E qual que é o nosso medo, às vezes, de fazer aquilo que Deus espera de nós? Por que a gente tem medo, às vezes? Primeiro, porque a gente não está confiando. A gente ainda tem aquela pontinha de incredulidade. E porque a gente tem o medo da falta. A gente acha que vai faltar. Mas quando é que faltou? Eu me fiz essa pergunta. A gente estava tendo uma conversa outro dia, minha amiga, não, você tem que guardar tanto, que eu estava lendo sobre finanças, você tem que fazer isso. E aquilo começou a me dar uma gastura, que eu falei, do jeito que você está me falando, eu com 60 anos, eu estou na rua, passando fome. E aí, eu estava lendo aqui e fala, né? A gente, às vezes, tem esse medo da falta. Mas quando que te faltou? Eu me fiz essa pergunta. Quando que me faltou alguma coisa? Quando que ele não esteve lá? Quando que aconteceu? E por que a gente tem tanto medo de dar os passos que Deus manda a gente dar? E eu me peguei nessa. Eu falei, nossa, por que Deus que a gente tem esse medo? Isso eu estou falando aqui, né? Igual a gente está lendo. Nós queremos viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Como que a gente deve realmente adorar a Deus? E às vezes a gente vem, a gente adora, a gente escuta, e na hora da gente colocar em prática, com toda aquela fé que a gente ouviu, a gente pega e murcha, porque a gente ficou com medo. Então, aqui tem uma parte que fala também, né? Damos a glória a Deus quando amamos as pessoas. E aqui voltando, eu falei, né, que às vezes eu fico meio sem paciência. O amor que o mundo prega é um amor muito romântico, né? Um amor muito cheio de coração. Mas amar é muito profundo. E a gente tem que desenvolver esse amor. E aqui fala: seguir a Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. Assim como João escreveu, nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. A gente tem que desenvolver o amor. Da mesma maneira que a gente tem que desenvolver a fé, não vai nos faltar nada se a gente está cumprindo os princípios, está tudo bem, e a gente tem que aprender a amar. E eu falo para vocês,
eu preciso muito aprender a amar. Por quê? Porque é muito gostoso amar algumas pessoas, né? Tem gente que é simplinho amar, não é? Não tem uns que você fala, nossa, que gostoso amar esse aqui. Mas é aqueles que tá difícil. E eu tenho um problema que eu tenho uma cara bem transparente. Eu estava brincando outro dia, o pessoal tirou um print da minha cara numa reunião e tem uma figurinha minha rolando, que eu tô assim, ó. E aí eu falei, uma amiga minha falou assim, você faz uma cara quando você está discordando. Eu falei, eu tento não fazer. E tem gente que é difícil a gente amar. Mas daí aquele que é difícil a gente amar, assim como Cristo nos amou, a gente tem que mexer lá no fundo do nosso coraçãozinho. E eu falo que, para mim é muito difícil, eu não vou enganar vocês. Tem gente que é difícil de amar. Mas o que a gente vai fazer? Deus não falou assim, ama só aquele bonito. Deus mandou amar todos. E como que a gente coloca, né? E muitas vezes esse amar, eu vejo, aconteceu uma situação na minha família, que uma pessoa me irritou muito. E aí eu estava ignorando essa pessoa. Aí eu ficava, encontrava. E aí essa pessoa precisou de uma ajuda. E eu que tinha que ajudar. E aí, a minha família, como vocês sabem, não é cristã. Aí a minha mãe me ligou, tal coisa assim, você pode ajudar? Não queria falar não, falar que eu não ia ajudar. Mas daí eu fui bem contrariada, e eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que muitas vezes amassar, espezinhar todo o nosso eu, porque é nessas horas que Deus olha e fala, não quer ajudar, né, ruinzina? A gente quer ser ruinzino às vezes. Aliás, muitas vezes. Não é gostoso às vezes ser ruim? Eu avisei. Um dia vai precisar. É uma delícia. O William é alvo às vezes da minha ruindade, gente, eu não vou mentir. Mas eu queria falar para aquela pessoa. Mas a gente tem que amar. E não é um amor falso, que às vezes as pessoas confundem, né? Não é que você vai amar e fica lá, não. Mas você tem que trabalhar o amor e não a vingança. Porque é gostoso se vingar, gente. Não é gostoso? É gostoso. O nosso lado que ainda não está convertido quer ver a pessoa se lascar. E é duro, porque assim, outro dia aconteceu uma situação comigo, estou parecendo 30 semanas, mas tem uma pessoa que eu não vou muito com a cara no meu trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu tenho, às vezes, muita informação sobre o que vai acontecer com as pessoas, né? Aí eu falei, também demorou, bem feito. Aí um outro que eu gosto, vai dar ruim também para ele. Mas a pessoa também errou, mas eu gosto. Daí eu fiquei com dó. Mas daí o outro eu queria ver lascando. Aí eu me senti culpada, até falei para ele, nossa, eu fiquei celebrando que o outro ia se ferrar. E aí acabou dando tudo errado mesmo, mas assim, eu falo, olha como a gente é. Os dois teve problema, mas o que eu gosto, né? Eu queria salvar. Então a gente é provado, e Deus vai lá e mostra o pecado assim pra gente, ó. Bem assim, ó, lá no story do céu. O Instagram do céu tá lá, o seu pecado escancarado. Brincadeira, gente. Mas Deus nos mostra, pra gente melhorar nisso. E amar é uma das maneiras que a gente glorifica a Deus. E a gente também glorifica quando a gente realmente trabalha em se parecer com Cristo. E esse ponto da gente se parecer com Cristo, a gente vai fazer até o último dia da vida. Não vai ter um dia que você vai, hoje eu não preciso. Não, você vai precisar. Você vai cair, você vai levantar, você vai fazer certo, você vai fazer errado, você vai se arrepender. E a gente vai por toda a vida. E a maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus, na forma de pensar, sentir e agir. E a gente precisa se esforçar em conhecer a Jesus. E hoje a gente tem muito acesso. Então você tem pregação online, você vem na igreja, você tem livro, você tem áudio, você tem quase um holograma aparecendo na tua casa e te ensinando. Mas por que as pessoas estão cada vez mais longe? É a facilidade. Não é assim? É a mesma coisa. Esse ano a gente está mais fitness que nunca, não está? Está todo mundo fitness aqui na igreja. Mas daí você tem uma academia a passos da tua casa. Você põe o YouTube lá, você pode fazer. Por que a gente não faz? Por que a gente não faz?
Porque a gente não quer. Que negócio, gente, não é gostoso ficar deitado? Ai, não é gostoso? Às vezes o William fala, você não vai para academia? Ah, não, amor, hoje não vai dar não. Ah, hoje não. Eu falo, não, vai ser só hoje que eu não vou. Daí quando vê, o que aconteceu? Não foi. E a mesma coisa de se parecer com Jesus, gente. Tem hora que a gente não vai querer ser igual a Jesus. Tem hora que a gente vai querer ser igual os anjinhos caídos. Para ser bem ruinzinho. Mas a gente precisa melhorar. Não é? Tem que se esforçar. E a gente vai cair ao longo da caminhada. Né? Se a gente começasse a contar tudo que a gente já caiu, ia ficar até quinta-feira aqui, contando todas as nossas quedas. Isso na versão pequena, reduzida. Se a gente contar todos os rolês que a gente fez. Não é verdade? Graças a Deus que a gente sabe disso. E a gente também glorifica a Deus servindo com os nossos dons. Eu lembro, gente, quando eu era pequena, a primeira vez que eu fui na igreja, eu olhei o louvor e eu pirei assim, falava, nossa. Isso porque imagina o louvor da Central há 35 anos atrás, hein? Não era legal. Mas eu achava o máximo. Aí eu falei, nossa, que da hora. Daí naquele dia as crianças foram cantar um louvor e eu já aprendi o louvor e eu cantei naquele dia. E aí eu falava, nossa, eu amava. E a gente tinha uma dificuldade, quem era daquela época sabia. Quando a gente começou a cantar no louvor, eu acho que eu tinha uns 12. Pastor Leandro, o senhor foi mais tarde? Foi na mesma época? Foi, era eu, Pastor Leandro, depois a Camila foi depois. A gente foi tão humilhado, mas a gente foi tão humilhado, chamava a gente de canarinho. Gente, daí uma vez eu lembro que teve um culto que a gente ia fazer uma coisa especial lá. Na hora eu fiz tudo errado. Aí na época o líder olhou para minha cara, tipo, que péssimo. Era uma humilhação atrás de humilhação. Mas a gente estava lá firme, não era? Firme. Hoje, a nossa vida é muito mais fácil. Em vários aspectos. E a gente não valoriza. E como Deus multiplicou os dons, né, da gente ao longo. A gente tinha medo de falar, tinha medo de cantar. A gente tinha medo de tudo. Tudo era sofrido. E olha como mudou. E às vezes sabe o que a gente faz hoje? A gente fala, ai que preguiça, né? Ai, nossa, não quero. Ai, não vou fazer isso não. Ah, não vou. Ah, não quero. Só que houve um tempo que a gente sonhava com aquilo que hoje a gente faz na maior facilidade. E olha como Deus multiplicou. Olha aí para a sua vida. Olha quando você começou que você não fazia nada e você queria fazer. Olha o que Deus multiplicou na sua vida. Quantos de vocês e de nós pregamos, cantamos, evangelizamos, varremos, cozinhamos. Vem para cá, gente, eu lavo até cabelo. Sou a oficial lavadora de cabelo do bazar. Então, quantas coisas a gente faz? Quantas coisas a gente queria fazer que hoje a gente faz com o pé nas costas? Mas a gente vira e fala, ah, eu não quero não. Olha como Deus multiplicou os seus dons. E para que a gente tem os dons multiplicados? Para a glória de Deus. E como que a gente glorifica a Deus com os nossos dons? Trabalhando. E eu lembro que eu falo muito dessa época de criança. Primeiro que e as crianças, eu vejo muito do que eu já fui, do que muitos de nós já fomos neles. Que eles querem estar na igreja de segunda a segunda, né? E a gente estava de segunda a segunda. Era ensaio de louvor, era ensaio de dança, era ensaio de teatro, a gente limpava as coisas. Era segunda a segunda na igreja. E tinha muita alegria. Uma coisa que a gente tem que orar muito para não perder é esse prazer. Que muitos de nós já tivemos um nível de prazer que eu falava, a gente não cansava? Lembra como é que era? Terminava o encontro que hora? 4 da tarde, voltava para o culto à noite, trabalhava na segunda. Cadê o nosso amor? E eu falo isso, gente, não é uma forma hipócrita não, porque tem hora que eu falo, nossa, estou cansada. Mas é porque o tempo está passando. E Jesus está voltando. E o que Deus espera de nós? Como que a gente vai glorificar ainda mais a Deus? Como que a gente vai ter mais... Eu falo um espírito agradecido, né? A Deus, mas
fazendo as coisas com consciência, né? Não é aquela coisa, sabe aquela coisa que às vezes você não sabe nem como você chegou, não tem dia que você vai trabalhar e fala, como que eu cheguei aqui? Então, a gente tem que fazer as coisas com consciência. Então, assim, você está empregando os seus dons? Existem fases nas nossas vidas, eu sei disso. Mas na fase atual, você está empregando da melhor maneira? Você está fazendo aquilo que você deveria fazer? Você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer? E eu pergunto, Deus, eu estou fazendo aquilo que te glorifica? Qual que é o objetivo da nossa vida? Depois da gente realmente conhecer, né, a verdade e aquilo que Deus espera de nós, como a gente tem colocado, como a gente tem organizado, o que está roubando o nosso tempo? O que rouba mais o nosso tempo hoje? E aí eu tenho um, você tem outro. E não são decisões simples. Mas quanto mais a gente vai caminhando, se desenvolvendo, mais as decisões vão ser decisões mais difíceis. Ou você achou que sempre ia ser aquela decisão simplesinha? A gente vai ser levado, né? A gente não fala que a gente vai ser levado para o fogo? E é nesse sentido. E a Bíblia diz assim: tudo que diz respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Tudo que você tem é milagre. Nós, assim, a gente na nossa insignificância, né, eu brinco que às vezes eu falo assim, tem gente que tem que entender a sua própria insignificância. E é isso. Nós somos insignificantes sem a glória de Deus. Nós não somos nada. Nós não somos dignos de nada. A gente não ia ter aprendido nada. A gente não ia ter conquistado nada. Onde nós estaríamos? Tem que ser a nossa pergunta. Onde nós estaríamos sem Deus? E Deus, Ele nos dá tudo o que é necessário para desempenhar aquilo que Ele espera de nós. Tudo. Deus, Ele não deve nada. Deus, Ele não dá assim, ó, eu vou dar uma parte, sabe igual você faz com criança, ó, vou te dar uma parte agora, na hora que você terminar a lição, eu te dou o resto. Ele dá tudo aquilo que é necessário para a gente entregar. Aliás, Ele dá a mais do que é necessário. E o que a gente tem feito com isso? Com todos esses milagres? A gente tem guardado na nossa bolsa e vivido? Ou a gente tem realmente vivido a diferença em Deus? E tem feito a diferença? Como eu falei para vocês, eu tenho vivido uma fase difícil no meu trabalho, de algumas coisas que eu tenho falado lá. E eu tenho plena consciência de tudo que Deus já me abençoou. Mas eu também sei que chega um ponto hoje em dia no mundo, e é bem isso que eu estou voltando ao que eu falei para a Isa. Gente, o mundo está cheio de gente ruim e incompetente, infelizmente. Então, quando você é bom, você é demandado. E isso eu não falo num sentido de arrogância, não é. Eu escuto alguns de vocês falarem, eu vejo, tá vendo? É porque é bom. Aí é demandado. Aquele que tem, vai ser dado. Mas é isso. Só que às vezes chega um ponto, você tem que dar alguns não, senão você pira. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas são muito ruins por aí. E a gente tem que também pôr breque. Por quê? Porque senão você vai estar lá, afobado, cheio de coisa. E hoje o que mais rouba o nosso tempo é o nosso trabalho. O trabalho tem roubado muito do nosso tempo. E por que a gente tem tanta dificuldade em falar determinadas coisas do nosso trabalho? Volta a falar o que eu falei. Porque a gente realmente acha que vai faltar. Se a gente não fizer, vai faltar. Então a gente tem que trabalhar. Estou falando para você amanhã sair do seu trabalho? Não estou falando isso. Não peça demissão. Não estou dizendo isso. Se Deus te falou para você fazer, você faz. Mas não é o que eu estou falando. Mas eu estou falando em ter passos de fé. Porque Deus vai nos sustentar nas nossas decisões, que não são simples, muitas vezes. E a gente tem que tomar a decisão, a gente tem que trabalhar nessa decisão. Porque a gente precisa estar dedicado naquilo que Deus nos chamou. E aí, gente, aqui para terminar, fala assim: em primeiro lugar, creia. Creia que Deus te ama e te criou para um propósito.
quão perto você está desse propósito e quão longe você está. Só você pode avaliar. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Eu estava dando risada ontem, dando risada, falando tudo daquele moço que falava, né? Gente, sexta-feira, meio-dia, quem fez, que ele morreu ontem, vocês viram? 50 anos, infartou, morreu. E eu estava conversando até com o William, eu falei, a gente está aqui hoje, daí você usa para o outro lado, né? Que eu falei assim, a gente estava falando de dinheiro, de guardar dinheiro, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas também a gente está aqui hoje, amanhã não está, e vamos comer, né? A nossa vida é... Ai, gente, eu tenho um problema com comida. Mas, vamos comer, né? Vamos comer, porque vai que, né? Se Jesus chamar, eu vou de barriga cheia. Mas a gente não sabe. E a gente também não tem que ter medo de nada, porque o que a gente vai viver no céu vai ser muito melhor do que essa vidinha que a gente tem aqui. E ó, que essa vidinha já é legal, não é? A gente tem uma vidinha boa, não tem? Você tem uma vida boa? A gente tem. Então imagina que a vida vai ser melhor do que é. Então, há tempo para todas as coisas. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que se organiza, você é uma pessoa dedicada, mas coloca cada coisa na prateleira certa. E é o que Deus tem falado para mim. Coloca cada um com o peso certo. Porque se você está dando peso diferente, peso distinto, você vai levar. Então, é uma coisa que é do dia para a noite, você acorda fazendo tudo certo? Não. Mas é você se permitir ouvir a voz de Deus para a sua vida e organizar. Porque a gente está dando pesos que não estão certos. Repara como os pesos e as medidas às vezes não estão certos na sua vida. Creia que Deus escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Aqui já receberam, né? Mas, de verdade, coloque as coisas com o seu devido peso na sua vida. E vão ter fases que a gente vai estar meio assim, ó. Sabe que você fica meio... Já viu? Você já fez quiropraxia? Que dela fala, nossa, você está tudo torto. Você fala, não estou torto. Daí quando você sai, você fala, nossa, estava torto mesmo. Está precisando de uma quiropraxia espiritual aí, às vezes, na nossa vida, para a gente organizar as coisas. Mas o que, pelo menos, Deus falou muito comigo e tem falado é, coloca as coisas no peso certo. E Deus está esperando, às vezes não, está esperando mesmo. E Ele quer que a gente tenha esses passos de fé, porque por muitas vezes eu desacredito. Uma vez Deus falou isso comigo, há muitos anos. E por muitas vezes eu não acredito, sabe? Às vezes eu dou uma pestanejada assim nisso. Mas a verdade é, nunca vai faltar chão pra gente. Não vai faltar. Não vai faltar. Deus, Ele pode permitir que às vezes a gente vai permitir que a gente passe por muitos vales. É parte da vida. O vale é parte da vida, gente. Mas é tudo, como a gente começou, né, que é o título do devocional, é tudo para a glória dele. E a gente vai viver. E a gente vai ser vizinho no céu, a gente vai viver bem. Uma hora a gente vai olhar para trás, como hoje você olha para trás para determinadas coisas que você já viu, falar, nossa, por que eu perdi o sono por causa daquilo? Não precisa perder o sono, porque Ele está cuidando. E a gente vai seguir uma vida construindo aquilo que Ele quer que a gente construa para a glória dEle, em todos os aspectos. Amém? Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador. Vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.